Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos começando o podcast, graças a Deus, e nós queremos agradecer a você que tem nos acompanhado até aqui. Desde já a gente quer pedir para você que você continue nos ajudando nesse projeto, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal, e você espalhando isso para outras pessoas, o YouTube entende e entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. Hoje a gente está tendo a honra de receber aqui o nosso irmão em Cristo, o presbítero Alan, presbítero de Guará, para um amigão, um parceirão. Alan, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Tenho certeza que vai ser um tempo bacana aí pra gente conversar assuntos bíblicos, né? Um tema bem intrigante. Obrigado por você ter aceitado esse convite aí, meu amigo. Primeiramente, quero cumprimentar com a paz do Senhor. Amém. E também a todos os irmãos que estão aí nos assistindo. E quero agradecer também pela honra de estar aqui, compartilhando aqui uma palavra e também algumas experiências que a gente tem aí com o Evangelho nesse tempo de caminhada. E creio que em cima daquilo que é o tema, a gente vai conseguir passar uma mensagem interessante, uma mensagem de incentivo para aquelas pessoas que estão aí, não somente iniciando, mas também na caminhada, né? Que a gente sabe que a luta é diária, mas o Senhor tem nos fortalecido. Amém. E hoje a gente está com um tema bem interessante, né? O poder da constância. Existem pessoas que são intensas e, na verdade, Deus quer que a gente seja constante. Que constância é essa, Alan? Então, Pablo, eu, em cima desse tema que você nos propôs, eu até tenho um texto aqui, quero compartilhar junto com os irmãos. O texto que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, são 2 versículos, que é o versículo 57 e o 58. E eu quero compartilhar com os irmãos esse texto para a gente entrar em cima desse tema, que é um tema bem interessante para o nosso tempo. Diz assim no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E no 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. É interessante essa ideia, esse tema sobre a constância, porque como Paulo aqui está falando à igreja, ministrando à igreja através dessa carta, uma carta que leva à igreja um aconselhamento, uma forma de Paulo expressar o desejo que ele tinha à igreja de Corinto, que fosse uma igreja perseverante, uma igreja que continuasse firme. E o que eu entendo aqui a respeito do que Paulo está falando à igreja é que a igreja continuasse conservando aquele ato inicial, o primeiro amor. E hoje em dia é tão difícil a gente entender que quando a gente aceita, quando a gente se rende ao Senhor, esse primeiro amor, esse primeiro contato, essa sensibilidade precisa ser conservada, dado as dificuldades, as situações que a gente vive no dia a dia. Parece que a fé esfria um pouco, parece que aquele fervor esfria um pouco, e era isso que estava acontecendo com a igreja. A igreja estava cheia de dons, repleta de sinais, mas parece que veio esfriando aos poucos. Tinha que pegar até a senha para profetizar. Era uma igreja que, quando a gente olha para o início da primeira carta, Paulo vai falar, por algum acaso lhe faltou dom algum. E é incrível que o problema, e a gente analisando aqui a dificuldade da igreja, no início ali, quando Paulo fica 1 ano e 6 meses aproximados na igreja, em Corinto, ele precisa ir embora, porque Paulo tinha esse ministério missionário, ele deixa aquela igreja aos cuidados de Priscila e Áquila. Só que parece que a igreja não consegue se comportar da mesma maneira longe de Paulo. E aqui nasce uma dificuldade muito grande, Pablo, que eu acho que vale a pena a gente salientar isso para o nosso tempo, porque a gente vê agora uma igreja cheia de dons, repleta de dons, cheia de sinais, mas que parece que não tem maturidade para suportar o peso desses dons. E hoje em dia a gente analisando isso aí, trazendo para o nosso dia a dia, a gente vê pessoas que têm promessa, que têm chamada, que louva bem, que ministra bem, mas quando se depara com o peso disso que tem, parece que não está pronto para suportar. Isso só a maturidade é capaz de fazer a gente suportar isso. A igreja agora, depois disso, dessa ida de Paulo, a igreja começa a ficar dividida, partidarismo, né? Porque uns agora vão falar, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Amor, a frieza espiritual. Começa a esfriar, até o comportamento em meio
ao partir do pão, a ceia, é um comportamento que não condiz, porque eles estão se embebedando, se entregando à glutonaria, e Paulo trata sobre tudo isso nessa primeira carta, né? Uma carta de exortação, uma carta de ensino que Paulo está ministrando a essa igreja. Mas eu acho interessante, Pablo, que o que Paulo está falando aos Coríntios aqui é o que o próprio Senhor fez com ele no início, quando Paulo estava fundando essa igreja. Porque se a gente traz a memória aqui no contexto do capítulo 18 do livro de Atos, a gente vai perceber que Paulo está lavando as mãos, ou ele mesmo diz, lavando as vestes, desistindo de pregar naquela igreja, naquela região. Porque ele já vem de uma série de perseguições, uma série de problemas, e eu analisando, eu achei interessante porque parece que o início dessa grande igreja começa com um não. Porque quando a gente olha lá no capítulo 16, Paulo está em Mísia e deseja ir para Bítia, só que o Espírito Santo fala que não é para ir. E ele tem um grupo formado, ele tem pessoas que já estão com ele, já tem um plano formado, só que a resposta é não. E é lindo como Paulo tem a sensibilidade de entender que mesmo que o projeto seja bom, mesmo que a intenção seja boa, que seja um projeto de Deus, mas ainda não é o tempo. Mas aquela não era a região que o Senhor queria usar ele. E então Paulo ele continua no seu propósito, ele vai até Troade, né, que era o lugar onde ele tomaria uma embarcação para ir aonde o Senhor o direcionasse. E aqui nasce algo que é interessantíssimo para o nosso tempo, principalmente para a juventude, que é o poder da influência. Porque se a gente observar, Paulo tem uma equipe formada. Está com ele Timóteo, está com ele Silas. Só que de repente o Espírito Santo dá uma visão para Paulo. E a visão só quem recebe é Paulo. E Paulo vai olhar para eles e vai dizer, olha, eu tive uma visão. E a visão era de um jovem na Macedônia pedindo auxílio, pedindo socorro. Só que daí está a ideia. Como que ele fez para que os que estavam com ele acreditassem naquilo que só ele viu? Então, quando eu olho para isso, eu começo a entender que quando o Espírito Santo age de uma forma poderosa, genuína na vida de alguém, existe esse poder do Espírito Santo de influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque observa o que Paulo está falando, olha, eu tive uma visão, e os que estão ali com ele praticamente estão dizendo, já que Deus te mostrou, a gente não quer ver, a gente vai seguir porque a gente crê que é Deus que está na sua vida. E Paulo vem ali, vai em Filipe, vai em Tessalônica, vai em Bereia, vai até Atenas, até ele chegar em Corinto. E quando ele chega em Corinto ali, ele vai começar a ministrar e o povo não aceita a palavra. Tinha ali a filosofia dos epicureus, dos essênicos, então o povo não aceita a palavra. E quando o povo não aceita, a gente lê lá no capítulo 18, verso 8, 9 e 10, ele falando, de hoje em diante eu parto aos gentios, pois o vosso sangue já não está mais sobre mim. E é interessante que quando Paulo deseja desistir de ministrar naquela região, vem a graça. A mesma graça que alcançou ele lá no caminho de Damasco, alcança o coração dele em respeito àquela região, porque o Senhor vem no versículo 8 e 9 dizendo, olha, não para de falar, não cessa, porque ninguém porá a mão em você, porque eu tenho um grande povo neste lugar. E é esse mesmo aconselhamento que Paulo está dando, seja constante, seja firme, é o que o Senhor fez com ele no passado, porque o que o Senhor estava falando para ele é o seguinte, Paulo, seja constante, seja firme, independente da adversidade, continua pregando, porque eu tenho um grande povo a ser alcançado aí nesse lugar. E é essa instrução que o Senhor dá que faz com que Paulo permaneça ali e nasce a igreja em Corinto, uma da igreja mais espirituais que já permearam a terra. Então é incrível quando a gente percebe esses detalhes que às vezes quando a gente está próximo de desistir, próximo de parar, próximo de pôr o pé no freio, é a hora que o Senhor vem nos incentivar a dizer, continua, porque eu tenho um propósito grande, eu tenho um plano. Porque aliás, Deus, o Espírito de Deus tinha o impedido de ir naquele momento que nasceu no coração dele de ir, né? Agora que ele estava lá pregando, o que passa na cabeça dele é isso mesmo, desistir, eu não vou parar, eu vou parar, não vou pregar, não vou propagar, porque o povo não está recebendo a palavra. E esse é o segredo, né? A insistência, a persistência de propagar o evangelho, porque haverá resultado. Quando a palavra é germinada, há resultado. Eu costumo dizer que assim, a palavra ela é uma semente.
Se a gente observar quando Jesus ele está refugiado em João 10, o texto diz bem isso, que quando ele está ali no meio daquela festividade, dia das luzes, o dia da dedicação, e alguns intentam contra ele para que ele confessasse quem ele era, Jesus sai do meio ali deles e vai até a região do deserto, ali próximo do Jordão. E ali é um lugar de refúgio. Só que enquanto Jesus está ali, Lázaro está doente, Lázaro está morrendo. E aí vem os mensageiros até Jesus e Jesus manda uma mensagem de volta. Eu até costumo dizer que é interessante porque vai até Jesus sendo um mensageiro para Jesus e retorna de Jesus sendo um mensageiro de Jesus. Então esses mensageiros vão com uma mensagem, talvez esperando que Jesus viesse, mas na verdade Jesus envia uma nova mensagem. E eles chegam lá para entregar a mensagem que Jesus entregou, só que a mensagem não surte efeito, porque a mensagem é uma semente. E o que eu acho interessante, e não Pablo, condizia com o cenário, né? Porque a mensagem era de vida e o cenário era totalmente ao contrário. Você se coloca na posição desses homens. Eles têm uma mensagem de esperança. Eles têm uma mensagem de vida. Quando eles saem de lá para ir até Jesus, o lugar é um lugar de preocupação, porque o ambiente era um ambiente de enfermidade. Quando eles retornam, imagina alguém que recebe uma mensagem do Senhor e entende que aquela mensagem é do Senhor. Imagina o coração palpitando, dizendo, eu quero entregar isso, porque com certeza eles vão se alegrar. Só que quando eles chegam, o ambiente é de morte. Daí se nasce a preocupação. Como que eu prego uma mensagem de vida no lugar onde a morte já chegou? Como que eu ministro uma mensagem de esperança em um ambiente onde não existe mais esperança? Mas mesmo assim eles são incentivados. Até porque o entendimento é que o dono da mensagem não é o mensageiro. O mensageiro é apenas um portador. O dono da mensagem é a fonte. Então, o que nós somos, na verdade, somos mensageiros, portadores de uma mensagem que o Senhor nos confiou. Então, quando é lançada uma mensagem através da nossa vida, quem vai fazer cumprir é o Senhor, porque foi Ele que fez ministrar. Mas quando eles lançam a mensagem, nada acontece. Acontece depois que Jesus vai lá e ministra o milagre. E é maravilhoso os detalhes, porque você percebe que... Por que Jesus não vai de início? Quando eu olho para esse texto em João 11, o que eu entendo aqui é o seguinte: o Senhor nunca vai manifestar a sua presença em um lugar onde a sua palavra não chegou primeiro. Primeiro chega a palavra. Uau. Primeiro a palavra chega para depois Jesus manifestar a sua presença. Então, a gente analisa bem essa questão da palavra. A palavra é uma semente. E a palavra lá prepara o ambiente para o milagre acontecer, né? Prepara para o milagre acontecer. Foi assim na sua vida, foi assim na minha vida. Quantas e quantas pessoas semearam a mensagem na minha vida para poder hoje eu ter esse entendimento que realmente é através de Cristo que a minha vida precisa caminhar. E o que Paulo está falando aqui à igreja de Corinto, num momento como esse, onde se combatia, onde essa filosofia voltou a ser enxertada, porque a distância do líder e o comportamento da igreja sem a presença do líder, dividindo a igreja, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou de Apolo porque é mais fervoroso, eu sou de Paulo porque é a palavra da doutrina, eu gosto de Cefa porque é a palavra do milagre, não, mas eu sou de Cristo. Paulo vem batendo e dizendo, mas quem que é Paulo? Quem que é Cefas? Quem que é Apolo? Por algum acaso foi algum desses que morreu por vocês? E a doutrina da filosofia deles, dos epicureus, dos essênicos, era a ideia de desfrute a vida, porque não haverá um plano após essa vida. E Paulo vem falando no capítulo 15 sobre a ressurreição, dizendo, olha, o que vocês vão fazer aqui vai resultar na ressurreição, vai resultar naquilo que o Senhor fez por vocês. Ele morreu, ressuscitou, para que a gente aqui tivesse uma vida debaixo do plano dele, mas que vivesse numa eternidade na morada que ele está nos preparando. E Paulo vai dizendo, mas vocês precisam ser firmes e constantes. E eu até comparo essa ideia da questão da constância comparada ao passo de um boi. Vamos analisar assim de uma maneira que talvez seja mais simples da gente entender. Se você quer ganhar uma corrida, você nunca vai escolher um boi, é um cavalo bem rápido. Por quê? Porque ele não tem velocidade. Mas se você quer carregar uma carga pesada, um carro de arado, exemplo, assim como Eliseu estava fazendo, põe o jugo sobre o lombo do boi.
O passo do boi não é rápido, mas ele é firme. E o mesmo passo que ele dá com a direita, ele vai dar com a esquerda, porque é constante. Não muda a passada. É firme e é constante. Pode não ser tão rápido. É lento, mas é firme e é constante. E a ideia aqui é o seguinte, você não precisa se preocupar com a velocidade. Quantos anos se passaram desde o dia da promessa até a hora de acontecer, de se cumprir a promessa? Então, ser constante é entender que se ainda não aconteceu, está na mão do Senhor. O Senhor vai fazer acontecer. Mas eu preciso ser firme. O mesmo glória que eu dou quando a porta está aberta, ele precisa ser quando ela está fechada. A mesma intensidade que eu adoro quando sou eu que estou lá ministrando, precisa ser quando eu estou sendo ministrado. E hoje em dia a gente precisa absorver isso. Que vai ter dias que a gente vai estar lá em cima. E existe um problema muito grande das pessoas confundirem um pouco as coisas, né? Sobre intensidade e constância. Porque a intensidade é aquele fogo que queima, né? Aquela chama que queima. Por exemplo, a pessoa pode se tornar intenso e ser intenso um dia só. Ela pode começar, por exemplo, estudando a Bíblia 1h da tarde e parar à meia-noite. Isso é uma pessoa intensa, uma pessoa que está queimando, mas queimou só naquele dia. A constância é diferente. A constância é todos os dias. Todos os dias. É diariamente. É manter a chama queimando dentro do coração. Eu acho que isso é uma dificuldade para nós, para a minha geração. Tem muita gente que vai para o culto ou vai para um congresso, se envolve com o trabalho do Senhor e fica naquela euforia, né? Naquela motivação, né? Movido por algo que está olhando ali, que é palpável, mas só que só queima naquela hora. E Deus sempre pediu com que a gente fosse constante. Isso é um problema gritante na nossa geração. A gente precisa ser constante e não intenso. Pablo, eu tenho notado, apesar da minha conversão ser uma conversão que, comparada a alguns irmãos, não é de tanto tempo. Eu tenho 10 anos que eu me converti pela misericórdia do Senhor, mas eu tenho notado que hoje em dia parece que ser cristão é um status. É um momento, é uma moda. Porque um grupo tal, um grupo Y, um grupo X, e eu quero me envolver. Entendi. Só que daí, quando se depara com a renúncia, quando se depara com o não, é mais fácil sair, é mais fácil parar de ser constante do que firmar na ideia de continuar. Então, a ideia que a gente precisa entender é que ser cristão é renunciar. É ser constante naquela escolha que a gente faz. Eu falei algo numa ministração minha por esses dias, e algo que eu tenho levado na minha vida desde o dia da minha conversão. A questão da ideia de mudança. Eu não defendo essa ideia de mudança, porque mudança é algo constante. Todo momento você está mudando. Para mim, no meu ponto de vista, no Evangelho, na vida com Cristo, é transformação. Porque quando você muda constantemente, mas o que é transformado não volta a ser o que era. Sim. Então você precisa entender, é necessário a gente compreender que se você tem a disposição de vir para Cristo, você também tem que ter a disposição de ser transformado. E ser transformado dói. É evolução. Pega a lagarta lá, pega a borboleta e volta, transforma ela de volta em lagarta. Não consegue. Mas o processo da lagarta à borboleta é um processo doloroso, é uma transformação, é outro corpo, é outra coisa, é outro ser. Só que o problema é que a gente quer tudo muito rápido. Eu quero chegar aqui hoje, quero receber a promessa no culto da profecia e amanhã eu já quero estar pregando nas principais igrejas. E não é assim, a gente sabe que não é. A gente sabe que existe o processo. E esse processo, muitas vezes... Eu ouvi esses dias, Paulo, e eu queria deixar isso aqui frisado. Eu estava vendo um podcast, não me lembro o nome do pastor, mas o que ele falou, gravou no meu coração. Ele falou que na terra a gente é reconhecido pelo que a gente tem, mas no céu a gente é reconhecido pelo que a gente renunciou. Uau. E as renúncias realmente são as marcas que a gente carrega. Porque tem muita coisa que dói a gente renunciar. Mas é a ideia da constância. Você quer alcançar aquilo que é a promessa na sua vida, então você precisa entender que no meio do caminho vai ter coisa que você vai abrir mão. E como que você abre mão? E o Evangelho é assim, né? É incrível, não tem como. É abrir mão daquilo que mais me importa, talvez, para
alcançar aquilo que Deus quer. Um tempo, um alimento, talvez... Se for necessário, um filho. É bem difícil, é bem complicado, porque... Como foi com Abraão. Às vezes o Senhor nos cobra algumas coisas que a gente analisa e pensa bem, nossa, mas eu não vou suportar. Mas eu fico com a palavra de Paulo dizendo, quando eu estou forte, quando eu estou fraco, então eu sou forte. E aqui ele está dizendo sobre dois posicionamentos, o estou de estado, de momento, de situação. O estou é estado, é esse momento, essa situação. Passageiro. Vai passar. Vai. Mas o eu sou é a natureza, é a essência. Então não importa o estado que eu estou passando, não importa a adversidade que eu estou passando. O que importa é que eu sou realmente. Dentro de mim há uma força que me faz ser forte, independente da adversidade. E eu costumo dizer que o Senhor ele é especialista em olhar para lugares, para pessoas improváveis e fazer coisas extraordinárias. Você olha para Jesus chegando para Pedro na margem do Mar da Galileia ali, e ele olhando para Pedro depois de uma noite frustrada e dizendo assim, Pedro, volta lá. Mas como que eu vou voltar? Foi o lugar que me feriu. E o Senhor falando, é o lugar que te feriu que eu vou te curar. É lá. É isso aí. Volta lá. E é interessante, depois que ele pesca, você falando sobre renúncia aí, foi logo depois da pesca que Jesus chama ele. E a Bíblia diz que ele deixou tudo. E deixa tudo, larga tudo. E o evangelho é assim, né? A gente tem que deixar tudo para viver o que ele quer. A gente tem que ter a disposição de deixar coisas que para nós parece que é importante para viver aquilo que de fato ele quer que a gente viva. Ninguém vai viver de fato o que Cristo quer que a gente viva sem antes ter renunciado a algo que para mim outra hora era importante. É o que o evangelho cobra da gente, o que ele pede. Eu falava esses dias, Pablo, a respeito do cego de Jericó, e eu acho interessante também porque se aplica muito na constância, porque quando ele grita, a primeira vez tentam pará-lo. E eu acho lindo a atitude dele, porque ele está falando o seguinte, se o meu grito está incomodando, vocês não têm noção de como a dor que me faz gritar me incomoda. Eu vou continuar gritando. E ele grita novamente, Jesus para. E ali Jesus vai ter um bate-papo com ele, e quando ele entende que realmente tá na frente dele, ele larga tudo. E é incrível como Jesus se apresenta para ele como um amor verdadeiro, porque Jesus vai olhar para ele e vai dizer, perguntando para ele, o que quer que eu te faça? Ele vai dizer que ele quer ver. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer, então vai. Jesus não dá a visão para ele. Jesus está libertando ele não somente da cegueira, mas dos traumas, das dores, dos medos, porque tanto tempo ali sendo humilhado, sendo rejeitado, causou nele feridas profundas. Só que o que Jesus está fazendo por ele aqui é a representação do amor de Cristo. Porque Jesus está olhando para ele dizendo o seguinte, eu te amo tanto, que eu sou capaz de curar a tua cegueira, te livrar dos teus traumas, te livrar dessa opressão que você está vivendo e te dizer, vai, você é livre. Eu não te obrigo a me seguir, eu não te obrigo a me servir. Eu te curo, eu te liberto, mas você é livre para fazer a sua escolha. E é incrível que ele vai, naquela situação, se alegrando, claro, porque foi liberto, foi agora curado. O texto diz que ele larga tudo e segue Jesus. Porque somente quem realmente entende esse amor verdadeiro percebe que não tem como viver longe. Não tem como viver longe do amor de Cristo. Então, essa perseverança que a gente tem que buscar, nessa constância, nessa luta diária, precisa ser focado naquilo que Jesus fez por nós. O sacrifício de Jesus. Eu mergulhei há uns meses atrás sobre o sacrifício de Cristo e eu confesso para você, é difícil até da gente estudar sobre isso, a gente ler sobre isso sem se emocionar. Sim. Porque foi algo muito profundo, foi algo muito humilhante. E analisar isso e entender que ele fez tudo isso por amor a mim, que não merecia, me faz entender que eu preciso ser constante naquilo que ele confiou em mim.
naquilo que ele fez por mim. E o texto... Se ele deu a minha vida, se ele deu a vida dele em favor a mim, eu preciso gastar a minha vida em favor do evangelho, do reino, da proposta que ele tem para que eu viva, né? Sem reserva. E me lançar. Sem reserva. E ao ponto de deixar tudo de lado e acreditar que o que ele tem é profético, é maravilhoso. Ainda nem subiu ao coração. Entender os nossos planos, às vezes, a gente quer ditar... Porque a gente é muito limitado. A gente tem uma visão muito limitada. Cristo tem uma visão ao nosso respeito acima da nossa. A gente enxerga só onde os nossos olhos conseguem alcançar. Ele não. Ele sabe tudo, né? Ele sabe as minúcias. Eu gosto de Jesus por causa disso, cara. Ele conhece as minúcias de toda a história. E é bom saber disso. Porque tem muita gente que olha, muitas vezes, não conhece a nossa história, não sabe o que a gente passou, não sabe o que a gente enfrentou, o que a gente renunciou para estar em lugares que a gente está. E Jesus não. Jesus conhece as minúcias, conhece cada toque, cada erro, cada fracasso, cada deslize. E mesmo assim ele não desiste da gente. Mesmo assim ele insiste em mexer com a gente por dentro, e investe, né? É uma forma de Deus dizendo: eu ainda te escolhi, ainda te chamei, ainda vou te usar, ainda tem grandes coisas para revelar na sua vida. Isso é lindo, né? Quando a gente se dispõe, a gente tem essa constância queimando em nosso coração, é inevitável não viver aquilo que Ele quer que eu viva. E olhando para esse texto, eu analiso muito do que você está falando a respeito da renúncia, porque esse texto ele tem muito a ver na minha conversão e tem sido esses 2 versículos têm sido um pano de fundo para a minha caminhada desde o início. Como é que foi a sua conversão? Então, como é que foi o processo seu, Pablo, de renúncia? Eu venho de algumas escolhas que me deixaram na lona. Eu preciso frisar isso aqui, que eu nunca precisei, porque sempre tive uma educação, sempre tive pais que me abraçaram de uma maneira com total amor, com total carinho, mas eu acabei escolhendo o mundo das drogas. E isso me custou muito caro. Porque do início eu achava que ia ser tranquilo, que ia passar, era uma fase, e vinha sempre na minha cabeça: quando eu quiser eu paro. O Alan cresceu na igreja? Não. Eu me converti em 2013. Eu sempre tive pais zelosos, mas não, eles nunca foram evangélicos. Até hoje eu oro muito pela conversão deles. Eu conheci Jesus na minha conversão em 2013, dentro de uma casa de recuperação em Guaratinguetá. Mas o processo que me levou até essa casa foi o processo dessas escolhas. E essas escolhas me levaram a um nível tão profundo que chegou o momento que eu olhei para o céu, no meio de uma noitada que já fazia 3, 4 dias que eu estava para a rua, e eu olhei para o céu e falei: olha, me mata, porque eu não tenho força. Eu pedi para o Senhor me matar, porque a dor que tinha em mim era de fazer as pessoas que me amavam sofrer e eu não ter força de reverter aquilo. Porque no início eu achava que eu ia conseguir. Só que eu cheguei no patamar que eu percebi que eu não tinha como. Tudo que eu trabalhava, tudo que eu recebia ia para droga. Então chegou um momento que eu tive que vir embora de Fortaleza para Guará, né? Tive que vir embora de Fortaleza para Taubaté. E em Taubaté os meus familiares me ofereceram uma ajuda. E aí foi aonde eu fui para a casa de recuperação. E ontem mesmo eu lembrava disso, porque no primeiro mês na casa de recuperação eu sofri uma afronta e eu não consegui responder aquela afronta como eu respondia no mundo. Porque eu sempre respondia a afronta com a força do braço. Você chegou na casa e já teve um encontro assim com Jesus? Então, Pablo, eu cheguei na casa... Como é que foi o processo todo? Como que você conheceu mesmo de fato? Então, foi nos primeiros dias? Quando eu morava em Fortaleza, a gente sempre tinha um contato de alguns campeonatos de futebol, e a gente ia na igreja porque era a igreja que organizava. Então já tinha a semente lançada aí. Eu não entendia. Eu ia lá, achava que era uma coisa, mas ali tinha uma semente. É interessante que a gente estava falando sobre isso, a palavra é uma semente. Então eu estava semeando. Quando meus familiares vieram me oferecer ajuda, eu falei para eles: eu quero ir para uma casa evangélica. Porque eu sinto que o vazio que tem aqui dentro só Deus pode preencher. E eu entrei naquela casa evangélica no auge dos 49 quilos,
com 3, 4 mudas de roupa, com um par de tênis, um par de chinelo e, tipo assim, era tudo que eu tinha. Minha família já tinha cansado de investir em mim, em dar oportunidade. E quando eu entrei dentro daquele lugar, eu entendi, eu preciso sair daqui curado. Então eu já entrei decidido. Eu não entrei pensando, vou passar um tempo, vou engordar. Não, eu entrei decidido a passar por essa transformação. Então foi logo, acho que no segundo mês, foi no mês e meio eu aceitei o Senhor, no terceiro mês eu me batizei. Ali eu fiquei 1 ano e 10 meses, saí de lá porque o Senhor, pela misericórdia dele, ele me apresentou a minha esposa, que é minha esposa hoje há 8 anos. Você conheceu ela lá na casa? Eu conheci ela num culto. Na casa num mesmo? Culto, isso. Eu estava ministrando o culto, dirigindo o culto como obreiro, e ela chegou porque ela foi levar uma amiga para visitar o marido que estava como aluno na casa. E quando ela chegou, a gente conversou o primeiro dia, porque ela tinha levado algumas doações para casa, e ela foi no outro dia, a gente conversou, no terceiro dia que conversou, a gente já, tá acontecendo alguma coisa, vamos orar. E a partir daquela oração, e isso vai para os jovens que estão ouvindo, que é interessante, naquela oração ela me propôs um jejum. Vamos jejuar, e a gente jejuou 7 dias durante da meia-noite às 6 da tarde. E eu falei para ela o seguinte: se for de Deus, Deus não vai usar ninguém. Se for de Deus, o sentimento vai crescer aqui dentro. Porque Deus não precisa usar outras pessoas para falar com a gente, Deus vai falar diretamente. 3 meses depois a gente estava casado. Só que dentro dessa questão das renúncias, ali dentro eu aprendi muita coisa, Pablo, porque ali dentro eu tive que renunciar a muita coisa. Ali dentro eu tive que renunciar ao meu eu. Ali dentro eu tive que entender que ia ter momentos que eu ia ter que baixar a cabeça, que era uma coisa que eu não fazia. Ia ter momentos que eu ia ter que permitir acontecer coisas que quando eu estava fora eu não ia permitir jamais. E uma acho que das renúncias que mais me doeu fazer, mas que eu estava proposto a fazer pelo propósito que eu tinha feito com o Senhor, que era sair dali só honrado por Deus, foi no dia que a minha família foi me buscar e eu falei, não vou embora. A minha família foi depois de 1 ano e falou, olha, a gente ouviu uma pessoa que tem experiência, que depois de 1 ano já está totalmente recuperada, e a gente veio te buscar embora. E nesse dia eu corri para os braços do pastor e falei, pastor, eles querem me levar embora, mas eu não quero ir. Levar embora para Recife de novo? Para Fortaleza. De novo. E eu falei, eu não quero ir. Porque no meu coração tinha o desejo de sair dali só honrado por Deus. Eu não queria. Foi aí que nasceu no meu coração a ideia de oportunidade. Porque a gente tem essa mania de falar assim, não, eu vou aqui, se eu errar eu vou ter outra. Naquele momento cresceu no meu coração o seguinte, a oportunidade é única. Eu não sei se eu vou ter outra. Então eu não penso em oportunidades, porque cada uma vai ser diferente da outra. É a oportunidade, essa é a oportunidade. Se você me convida para estar aqui no próximo, vai ser uma outra oportunidade, não vai ser essa. Então essa é a única. Então eu coloquei isso no meu coração e falei assim, eu não vou embora. E a renúncia maior que eu tive que fazer foi essa. E hoje eu, renunciando àquilo que eu renunciei lá atrás, hoje se eu quiser dar um abraço no meu pai que fez 97 anos semana passada, eu preciso viajar 3.200 quilômetros. E já tem 4 anos que eu não vejo minha família. Então eu renunciei essa ida de volta, essa volta para casa, porque eu entendi que o Senhor tinha algo grande na minha vida aqui nesse lugar. Então, para você ver que eu não sou daqui da região, não tenho familiares aqui na região, tenho tios em Taubaté, mas mesmo assim o Senhor tem nos feito caminhar, conhecer pessoas, tem nos aberto porta, tem nos colocado em ciclos de amizade, e tudo por causa que lá atrás eu falei, Senhor, é a tua vontade, não mais a minha. E eu resolvi renunciar àquilo que para mim era o mais importante, que era a minha família. Renunciar a estar perto deles para que se cumprisse, porque eu não queria mais ser aquele Alan problemático, o filho mais novo que só dava problema, a ovelha negra. Eu não queria mais ser esse. Então eu estava disposto a renunciar ao que fosse para que essa transformação acontecesse na minha vida, e hoje é o que está acontecendo. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem a cada dia transformado uma área da minha vida, me feito ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, um servo melhor. E tudo isso se aplica na constância.
Porque dizer que a gente não passa por luta, Pablo, a quantidade de vezes que eu vi a porta se fechar para a questão ministerial, para a questão minha, porque eu vindo de uma casa de recuperação, vindo de um testemunho, não sendo conhecido assim por não ser familiar de ninguém na região, quantas pessoas olharam para mim, me mediram, quantas pessoas chegaram para mim e falaram assim: seu ministério não vai longe, a sua vida com Deus não vai longe. Meu irmão veio lá de Fortaleza. Chegaram a falar assim, pede até disso. Um pastor muito amigo meu falou para mim uma vez que eu passei por uma crise, e essa crise foi uma crise muito complicada, porque bateu um desânimo no meu coração, que eu não tinha assim aquele desejo, aquele fogo de ir na igreja, porque desanimou. Eu me vestia, eu me arrumava, me sentava no sofá, minha esposa saiu para a faculdade, quando ela voltava eu estava do mesmo jeito. Eu não recaí, não fiz nada de errado, mas desânimo profundo. Desanimou. Daí, quando eu percebi que estava tomando muito conta de mim, aquilo que estava me fazendo mal, eu recorri a um amigo, um pastor que para mim é uma referência. E aquilo que ele falou para mim foi aquilo checkmate, porque ele falou assim: seu ministério acabou. Se contente de ser apenas uma pessoa que vai sentar na nave da igreja, porque de hoje em diante, ministério de pregação você nunca mais vai ter. Isso fazem 7 anos. Você recorreu a ele esperando ouvir uma mensagem de motivação, uma mensagem de auxílio pastoral. E veio um balde de água fria. Só que tudo isso, na hora a gente não entende. Na hora você não entende. E eu falei para ele: olha, eu respeito o seu ministério, respeito a sua posição eclesiástica, mas eu vou orar, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceitei e eu fui orar e pastor, hein? Perdurou mais alguns dias essa situação e chegou um momento que o Senhor me trouxe à memória uma ministração que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma ministração sobre Eutico e o Senhor me deu um tema naquele dia falando a respeito da atitude de Paulo com Eutico, dizendo: o abraço de um profeta devolve a vida. E o Senhor falou no meu coração: você não está morto, o que você precisa é de um abraço. E aí eu falei: Senhor, mas como que eu vou ser abraçado se a pessoa que tinha esse abraço recusou? E o Senhor falou no meu coração: não é ele, é a minha palavra. É por isso que hoje em dia eu tenho um zelo enorme pela palavra, mesmo não tendo assim um total conhecimento, um conhecimento tão grande, mas eu busco sempre as minhas respostas na palavra, eu busco sempre ser zeloso pela palavra. Se eu tiver uma oportunidade de ministrar, seja 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, eu sempre vou frisar a palavra. Porque é isso que, quando eu estava no pior momento da minha vida, ali na crise existencial, continuo ou paro, a palavra me ergueu de novo. A palavra me deu força de continuar. E ela é suficiente, né? Acho que não tem abraço amigo, não tem consolo pessoal, humano, que substitua o que a palavra produz na gente. Essa fé que ela gera, essa vontade de voltar a queimar outra vez, esse desejo de viver. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o que os homens de Deus passaram, enfrentaram. A gente olha para dentro da gente, a gente vê alguns conflitos, algumas dificuldades que a gente enfrenta, nem se compara com alguma que aqueles homens viveram. Você falou a respeito de Jesus, falou que estudou a fundo. Tem gente que para por coisas tão pequenas, né? Se a gente olhar o que Cristo sofreu mesmo, que ele padeceu, que ele precisou, e tem um detalhe, em silêncio. A Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele seguiu a caminho ao matador. Ele não abriu a boca, ele não disse ai para aliviar a dor. Ele seguiu com um único propósito: a redenção do mundo inteiro. Às vezes a gente olha pra gente, dificuldades pequenas, coisas banais, a gente já quer desistir, já quer parar, chutar o balde. A gente quer perder essa constância que Cristo quer que a gente tenha de fato para viver aquilo que Ele quer que a gente viva. E é somente através dessa constância, esse abraço através da palavra, que a gente consegue suportar isso, né? Porque a gente estava conversando aqui no início e até você mesmo situar a questão de Estevão, e Estevão é um exemplo para a gente também, porque talvez alguém possa falar assim: mas Cristo ele é Cristo, Jesus ele é Jesus. Mas se você for analisar vários homens de Deus, a atitude desse jovem sendo apedrejado e ele olhando para o céu e dizendo: Pai, não impute a ele esse pecado. Levando pedrada, e em vez da face se tornar uma face de ira, é a face se tornando como a de um anjo.
é levando pedrada, e em vez de ele olhar para o chão e ver a cova aberta, ele olhando para o céu e vendo o céu aberto. E o Filho do Homem se colocando de pé para o receber. Imagina que cena. Que coisa linda, o Pablo. É interessante porque uma coisa sempre puxa a outra. A palavra é um poço que a gente nunca vai conseguir encontrar o seu final. Você analisa bem que a semente que o Senhor lançou na vida de Paulo, ainda como Saulo, foi a atitude de Estevão sendo apedrejado. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava só observando. E uma coisa que vem no meu coração a falar e a entender é: muitas pessoas serão alcançadas por Cristo observando a nossa atitude em meio às provações. Uau, nossa, senti Deus agora. Tem aquela diversidade, aquele momento que vai fazer com que você entregue, mas a tua posição de ser constante vai fazer alguém olhar e falar assim: eu quero esse Deus. Porque quero esse Jesus. Se a gente olhar e ver Paulo em meio aos seus sofrimentos, talvez ele deva ter trago na memória. Aquele menino sofreu, padeceu, mas continuou olhando para o céu. Morreu. Testemunhando que Cristo estava ficando de pé para o receber. Ninguém me contou, eu vi. Eu quero viver isso também. Nossa, coisa linda. Glória a Deus por isso. É maravilhoso a gente perceber que pessoas comuns como a gente também, mas cheias do Espírito Santo, suportaram coisas que não é normal suportar, mas só suportaram porque se abraçaram com o Senhor e decidiram ser constantes até o final da vida. Que o Senhor possa conservar o nosso coração zeloso assim, dessa maneira. Assim como o Senhor fez com Josué, assim como o Senhor fez com Timóteo, assim como o Senhor fez com Abraão, assim como o Senhor fez com esses grandes homens de Deus que viveram situações que, ao nosso ver, seriam bastante para parar, mas conseguiram ter essa constância através da palavra, através da essência do Espírito Santo. Que coisa linda demais, é maravilhoso. E é só o Senhor. Se a gente for fazer o resumo, é só o Senhor. Então a constância é algo que eu decido, né, manter aceso, né? Não é algo de emoção que surge, vai, só naquela... Não. A constância eu decido. É o passo diário. É o passo constante, é o passo lento. Tô ferido, mas eu vou. Tá difícil, mas eu vou. Se a gente for analisar bem, Paulo... Tá desabando as coisas, difícil, tá faltando as coisas em casa, tô passando por dificuldade, mas eu permaneço firme. Eu insisto, porque passo após passo, é caminhada após caminhada. Venci uma batalha hoje, amanhã tem outra, se prepara. Venci essa outra, se prepara, continue caminhando até chegar ao objetivo. Então essa constância é uma opção de escolha, né? É algo que a gente tem que entender que é escolha nossa. Não tem como alguém fazer por nós. Não tem como ninguém colocar a pessoa nas costas e não, eu caminho por... Não. Eu vou te levar. Não tem como, não tem como. Se a gente for parar para pensar, Pablo, vamos colocar no lugar. Qual seria a nossa mensagem se hoje um de nós fôssemos a menina de Naamã? Qual seria a nossa mensagem? Escrava, prisioneira, roubada dos pais, roubada da família, e de repente está ali como uma escrava, como uma serva, e de repente olha para aquele que a feriu, que tirou do braço da família, leproso, doente. Qual seria a nossa mensagem ali? Aquela menina poderia muito bem ter olhado e falado: eu vou ficar em silêncio, vou deixar morrer porque ele me feriu. Mas ela entende que não tem como. Ela entende que mesmo naquela adversidade ela precisava ser luz naquele lugar. Ela precisava ser o sal que ia colocar o tempero certo. Então por isso ela diz: se o Senhor estivesse na minha terra, lá tem profeta. Interessante, né? Tá na hora certa, no lugar certo, no cenário certo, e libera a palavra certa. Mas por escolha. A escolha dela. Que ela decidiu. A decisão da constância. Ela decidiu: não, eu não vou me prender pelo meu trauma, mas eu vou me deixar ser usado pelo Senhor, pelo aquilo que é a essência em mim. É igual José, né? José poderia também... Eu não falo mais, ao tanto que eu sofri, tanto que eu padeci, mas quando alguém lembra o nome dele, ele vai se apresentar diante de Faraó e falar: o meu Deus, ainda que me sustentou, porque eu passei todo esse processo, continua sendo o mesmo Deus que me sustenta até hoje. Amém. Glória a Deus. Alan, nossa, que bom, que coisa boa ouvir isso. Que
coisa boa é saber que essa constância me leva a viver o plano e o propósito dele. Eu queria que você deixasse um conselho para nós aí. Um conselho para minha geração, um conselho para nossa geração, para a geração que virá. Como eu mantenho com essa chama acesa, como que essa constância ela me alimenta dia após dia a permanecer de pé. Deixa um conselho pra gente. Olha, Pablo, nessa câmera aqui pra eu vou deixar um conselho baseado em um texto que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. A Bíblia diz que um profeta recebe uma missão do Senhor para repreender um rei. E quando ele vai nessa missão, a ordem que o rei dá é: repreenda, entregue a palavra, não coma e nem beba naquele lugar. E ele faz isso. Só que quando ele vai embora no caminho, vem um ancião que pertencia àquele povo e fica sabendo que também era um profeta e acompanha aquele profeta e chega até ele e fala: olha, apareceu um anjo na minha casa dizendo que você tinha que voltar na minha casa para comer e beber daquilo que eu tenho a te dar. Mesmo ele entendendo que foi o Senhor que ordenou a palavra inicial, ele resolve agora quebrar aquele pacto, aquela palavra que ele tinha com o Senhor, para ir junto com o profeta para sua casa por causa da visão de um anjo. O que nós precisamos entender em cima disso e de aconselhamento é que nos vale muito mais a intimidade e a sensibilidade direta com Deus do que a voz de homens. Às vezes a gente perde muito aquilo que Deus fala ao nosso coração por causa daquilo que Deus usa outros a falar. A gente tem perdido a intimidade, a sensibilidade com Deus e confiado mais na voz do homem. Então, para um aconselhamento para a nossa geração, para esse momento, vamos pedir de volta a sensibilidade pelo Espírito Santo. Porque o mesmo Deus que é capaz de usar alguém para a nossa vida, Ele é capaz de usar uma palavra direta ao nosso coração. É incrível que o véu se rasga, não para Deus sair, mas para a gente entrar. Então, que a gente possa, nessa noite, tomar isso como um ensinamento, que é necessário buscar essa intimidade, porque mais vale a voz de Deus no nosso coração do que a voz de homens. Que Deus possa abençoar, Pablo. Muito obrigado pela oportunidade. Vou gravar isso, cara. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. O véu se abriu, não para Deus sair, mas para a gente entrar. Ó, poderoso. Alan, Deus abençoe. Deus abençoe, Pablo. Obrigado mesmo de coração. Acho que vai dar sede muita gente, porque muita gente vai querer mais, mas o nosso tempo é um pouco limitado e a gente agradece de coração. Voltará outras vezes para a gente falar em outros assuntos específicos aí, e eu só tenho a agradecer de coração. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Amém, Pablo. Eu também te agradeço. Fico feliz mesmo, porque por esse momento, por poder compartilhar aqui algo de Deus com você, com os irmãos que estão nos ouvindo, e que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. A gente quer agradecer os patrocinadores que têm feito esse trabalho crescer e chegado em outras pessoas. Muito obrigado. Vamos pro próximo. Vamos continuar nesse mesmo propósito, essa mesma intensidade, com essa constância que a gente precisa ter. Gente, fica assim. Deus abençoe. Vamos pro próximo. Tchau, tchau.